Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Vamos nessa noite começar o nosso culto de adoração, gratidão ao nosso Deus. Vou estar pedindo neste momento para o nosso irmão Ari, que esteja orando neste momento. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Derrama o teu poder, Deus. Amém, de verdade. Amém, Deus. Espírito em verdade. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Verdade, meu Pai. Glória a Deus. Amém, Jesus. É verdade, Deus. Receba o nosso louvor. Amém, Jesus. Vamos, neste momento, entoar o hino número 19. Rei Sublime. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Isaías 55, versículos de 6 a 11. Isaías 55, versículos de 6 a 11. Todos acharam? Amém. Leitura responsiva. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o quanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são dos vossos pensamentos, nem dos vossos caminhos.
os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e façam brotar para dar sementes ao semeador, e o pão o que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 3, versículos 23 a 26. Romanos 3, versículo 23 a 26. Acharam? Amém. Vamos ler todos juntos até o versículo 26. Cadê? 23 ao 26, isso. Vamos todos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção do que crê em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado os impune dos pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificado aquele que tem a fé em Jesus. Neste momento nós vamos estar pedindo a Deus que esteja derramando a tua graça sobre as nossas vidas. Este é o momento de nós confessarmos os nossos pecados, que Deus neste momento possa estar ouvindo as nossas orações, que possa ter misericórdia de cada um de nós. Vou estar pedindo neste momento à irmã Anabelle que esteja orando neste momento. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, bendizemos o teu santo nome. Amém. Porque só o seu nome é digno de ser adorado, de ser louvado, magnificado, Senhor Deus. Verdade, Jesus. Louvamos porque estamos aqui, ó Deus, pela tua infinita misericórdia. Senhor Deus, te imploramos as tuas bênçãos, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor Deus, Glória a Deus, que vem até aqui este lugar, Senhor Deus, para te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Verdade. O Senhor, Pai, vela pela tua palavra para cumpri-la, Senhor Deus, e nós temos visto o teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, Muito verdade. obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia. Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este dia que passou, este dia em que estivemos diante da tua presença, que nos separamos, ó Pai, para bendizer o teu santo nome. Glória a Senhor Deus, Deus. e te pedimos nesta hora que o Senhor nos deu mais uma semana, ó Pai, de vitórias, mais uma semana, ó Pai, abençoada, Em nome que de possamos Jesus. estar sempre junto aos teus pés. Verdade. Não nos permita, Senhor Deus, que desviemos da tua palavra. Nos fortaleça. Não nos deixes cair, Senhor, Nos mas que possamos capacite, estar Deus, em sempre nome de diante de ti, de joelhos, Senhor Deus, te louvando e bendizendo o teu santo nome, Amém, porque tu és fiel. Nós é que somos falhos, ó Pai. Tem misericórdia. Nós é que somos pecadores, Tem mas o Senhor é misericórdia. perfeito, justo, Senhor Glória Deus, a para Deus. conosco, É Senhor verdade, Deus. meu Pai. Olha para os nossos corações, ó Pai. nome de Tira de nós tudo que não te agrada, Senhor Deus. Verdade. Tira tudo que nos atrapalha, Senhor Deus. Oh, glória. Que possamos ser verdadeiros cristãos, ó Pai, tanto aqui na tua casa como no mundo lá fora, Senhor Verdade, Deus. Jesus. Nos ensina e nos faz capacita, obedecer em a nome de ti, Jesus. nos faz enxergar os teus mandamentos, ó Pai,
a cada dia diante da Tua presença. Nos faça crescer em espírito e em verdade. Amém. Nos faça conhecer mais e mais esse Deus poderoso que controla todas as coisas. Amém, Nós sabemos que tudo está em Tuas mãos, Senhor Deus. Não nos deixes temer, ó Pai. Não nos deixes ficar preocupados. Não nos deixes ficar atormentados, Senhor Deus, pela situação em que estamos vivendo. Mas sim, ó Deus, nos permita que olhemos para Ti, que olhemos para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Porque um dia o Senhor vem nos recolher deste mundo de pecado. O Senhor vem um dia nos tirar dessa tribulação, ó Pai. Te louvamos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a Te seguir com fé, Senhor Deus. Aumenta cada dia mais a nossa fé em Ti e nos dê alegria, Senhor Deus. Tira do nosso coração, ó Pai, toda tristeza, tudo que não Te agrada, ó Pai, toda angústia, todo sofrimento, e que o Teu Espírito Santo venha nos fazer sorrir, porque a nossa maior vitória, ó Pai, foi a cruz que o Teu Filho venceu por nós. No nome de Jesus Te louvamos, agradecemos. Receba a nossa adoração nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, glórias. Louvado seja nosso Deus. Vamos estar entoando o hino 92. Hino 92. E neste momento nós vamos estar, neste momento, trazendo aqui no altar do Senhor todos os dízimos e todas as ofertas. Nosso irmão João vai estar orando aqui pelos dízimos e pelas ofertas. Glorioso Deus, digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Tu Amém, que és Jesus. tão maravilhoso conosco, Senhor, tão glorioso, bendito, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor deu a cada um, Senhor, de trazer, Senhor, essa oferta, esse dízimo na Tua casa, Senhor. Amém, Jesus. Para que sirva de mantimento, Senhor, no Teu lar, Senhor. Grandioso Deus, que só abençoe quem também não teve a oportunidade de trazer hoje, Senhor. Vocês não têm. Só abre a porta, Senhor, de emprego para essas pessoas, Amém, Senhor. Jesus. Traz, Senhor, a Tua provisão, a Tua bênção sobre a vida de cada um, Em Senhor. nome de Jesus. E grandioso Deus, que nós estejamos sempre dispostos, Senhor, a Te honrar, Te louvar e Te agradecer, Senhor. E sempre trazer, Senhor, o sustento na Tua casa, em nome do Teu Amém. Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Neste momento, a equipe do louvor
entoar alguns cânticos nessa noite. Nós almejamos o dia que vamos entrar na Nova Jerusalém, né? O dia que vamos nos encontrar com o nosso Deus nas nuvens. Eu
apenas lamento. Lá nós teremos somente a alegria e o gozo com o nosso Deus. Nós vamos ver isso porque o nosso Deus é um Deus de promessas. E as promessas que Ele nos fez, Ele está cumprindo cada uma delas, né? E Ele irá cumprir essa de nós encontrarmos com Ele. Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos
nosso alvo, Ele é o nosso ômega, Ele é tudo para nós. Amém?
Nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos que o Senhor é o ar que nós respiramos, que o Senhor é tudo para nós. Sem o Senhor nós não somos nada, e nós cremos nisso. Se alguém ainda duvida dessa sua promessa, ó Senhor, que o Senhor esteja abrindo os olhos nesta noite, que o Senhor esteja abrindo os corações. Ó Deus, se tem alguém assistindo este culto que está precisando de um encontro contigo, Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro a este coração nesse momento, que essa pessoa possa crer que o Senhor é o ar que nós respiramos, que o Senhor é a água que nós bebemos quando temos sede, que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Sem o Senhor nada do que foi feito se faria, porque o Senhor é o início de tudo. O Senhor é aquele que nos deu a vida, é aquele que nos faz respirar todos os dias, é aquele que nos faz acordar todos os dias, porque o Senhor é o dom da vida, porque o Senhor é aquele que nós podemos confiar, em que nós podemos crer. Se você crê nesse Deus que é o alfa e é o ômega, você vai cantar novamente que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo para você, Ele é o ar que você respira, porque você crê nesse Deus vivo, que é o início e o fim, e Ele é o verdadeiro, alfa e ômega. Amém? És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, né? A misericórdia do Senhor dura e a fidelidade dele para sempre, para com cada um de nós. Amém? Senhor,
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que nem nosso grupo de louvor que cantou nessa noite, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim. Que nós possamos crer nessa verdade, que Deus possa derramar o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Amém? Neste momento, vou chamar as crianças aqui na frente, que eles vão estar cantando um louvor neste momento. Mas nós não sabemos porque faltaram hoje, né? A gente não sabe as circunstâncias, mas o nosso Deus continua sendo fiel, o nosso Deus permanece, né? A palavra dele permanece para sempre, igual foi cantado aqui, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essas crianças estão aprendendo isso, né? Que o Senhor é bom, que Ele criou todas as coisas, né? E que nós, diante dele, desse Deus poderoso, somos pequenos. Amém? Então nós ensaiamos. Aí nós vamos apresentar esse louvor agora, tá? Esses cartazes aqui foram o que eles fizeram, tá? O que eles entendem sobre Deus, sendo o nosso Criador, sendo tão grande e nós tão pequenos diante de Deus, né? Amém? Amém.
Amém. Esse Deus é poderoso, tá? Né? Onde eu vou chamar a sessão um pouquinho. Amém, glória a Deus. Neste momento nós vamos estar orando para as crianças descer na classe. Vou estar pedindo a Keila, vai estar orando para as crianças neste momento. Pai bondoso, nesse momento nós colocamos diante do Senhor a vida dessas crianças, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha falar ao coração delas ali na classe. Amém, venha Jesus. usar a vida da professora, ó Deus, que ela seja a boca do Senhor ali, que elas saiam daqui cada vez mais edificadas. Nós louvamos, Glória ó a Deus, ao Deus. Senhor, porque da boca deles sai um perfeito louvor ao Senhor. Amém, Jesus, Nós te agradecemos, verdade. ó Deus, porque o coração deles é pequeno, mas um Deus grande mora ali dentro. Glória a Louvado Deus. seja o Senhor, ó Deus, pela vida delas, pela vida da professora, que o Senhor esteja presente ali, Deus, instruindo, ó Deus, se faça presente, ó Deus, no coração dessas Amém, crianças, Jesus. no seu dia a dia,
Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Neste momento, vou estar passando a palavra para o pastor Cícero, que neste momento os irmãos possam preparar os seus corações, receber a santa palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pastor, boa noite, meus queridos. Meus irmãos, estamos com falta de alguns queridos irmãos aqui nessa noite, né? Mas é por motivo justo. O Judásio e a sua família foram fazer uma visita à sua irmã, a irmã dele que está com câncer, que mora em Ribeirão das Neves. Achou que talvez não chegaria a tempo para vir no culto. Mas trago uma notícia maravilhosa para os irmãos. Primeira vez que o Judásio mandou um vídeo para mim da irmã dele, que estava com câncer, ela estava muito abatida, meus irmãos. Magra, triste, sofrendo. E foi quando o Judásio comentou para que a igreja orasse por ela, porque ela está sofrendo com câncer de mama. E eles não sabiam qual a expectativa. Se o tratamento teria algum efeito, se ela aguentaria o tratamento. E para a honra e glória do Senhor nosso Deus, meus irmãos, ontem ele me mandou um vídeo da irmã dele. Ela está irreconhecível, corada, gorda, alegre. Deus está operando na vida dela, meus irmãos. E segundo ele, ela está curando. Então, meus queridos, não é a primeira pessoa aqui na nossa igreja que tem sido abençoada pelas orações dos irmãos. Nós temos aqui Dona Lídia, que enfrentou uma situação muito difícil, né, Dona Lídia? Está aqui, ó. Temos aqui o seu Ari, que escorregou da escada, né, seu Ari? Que tenho certeza que Deus guardou. Temos o seu Zé Eupídio, que passou por vários problemas, cirurgia do coração e outras cirurgias, e tantos testemunhos que nós temos aqui na nossa igreja, meus irmãos, que é motivo de nos alegrarmos. O nosso Deus está no meio da sua igreja operando. E quando a igreja clama, o Senhor responde. E eu fui chamado pelo Judásio para fazer uma visita a ela, porque ela não nos conhece. Ela sabe que nós estamos orando por ela. Então, em breve, eu estarei lá na casa dela, representando a Igreja Presbiteriana do Diamante, dizendo: minha querida, lá tem um solo muito bom. Pede a Deus para intervir por meio das orações dos irmãos, que lá o Senhor está tendo compaixão daqueles que estão pedindo clamor, estão pedindo a ajuda do Senhor. Nós temos visto isso aqui. Então é um momento muito feliz, meus irmãos, porque estamos vendo o Senhor abençoando os seus queridos. Estamos sentindo falta também nessa noite do João, da Franciane. O João, meus irmãos, ele trabalha na Manisma e lá eles estão tentando recolocá-lo num horário fixo, mas ainda não conseguiram. Então o João, ele está trabalhando de domingo a domingo, tem vezes que na parte da manhã, tem vezes que na parte da noite, da tarde para a noite. Então ele se desculpou porque não pôde estar aqui. E os demais irmãos que não estão aqui, porque estão prevenindo do coronavírus, né? Mas nós estamos aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos chamou para estarmos aqui, para adorar e bendizer o seu santo nome e também ouvir a sua palavra. Por isso convido os queridos irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 ao 19. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva, mesmo assentado como os irmãos estão. Segunda Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 19, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito,
porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, herói da guerra, porém leproso. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eliseu lhe disse: vai em paz. Glória a Deus. Vamos orar. Pai bendito, clamamos tua graça e misericórdia nessa noite, por conta, ó Deus, da leitura e a exposição da tua palavra. Te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar movendo corações nessa noite, para, ó Deus, nos ensinar, para nos moldar, para nos transformar, para que possamos sair daqui, ó Deus, diferentes da forma como entramos, para que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos, alicerçados, desafiados por tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações nessa noite. Fala, Deus, a cada um daqueles que entraram aqui, que precisam, ó Deus, ouvir a tua voz. Clamamos, ó Deus, a tua graça sobre a vida de cada um dos queridos que estão aqui nessa noite e também aqueles que estão, ó Deus, acompanhando por meio da live.
acompanhando por meio, ó Deus, da internet, que a Tua palavra possa alcançar também os necessitados que estão ali assistindo o canal da igreja, ó Deus. Pedimos Tua graça, ó Deus, sobre a nossa vida, e como disse João Batista, que eu diminua para que o Senhor cresça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, os Salmos, capítulo 8, versículo 4, diz assim: que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que tu o visites? Os Salmos 8, versículo 4, coloca uma questão diante de Deus em relação ao homem. Mas por quê, meus irmãos? Por causa da situação do homem. O homem, meus queridos, depois da queda, se tornou o que nós chamamos o homem depravado, o homem perdido, o homem imoral, o homem difícil de se domar, como muitas vezes foi relatado pelos reformadores, dizendo que o homem seria uma das piores das feras a ser domada. E nós vemos isso, meus queridos, essa situação do homem no nosso dia a dia, no nosso contexto, no mundo em que vivemos. A solução para o homem, a salvação para o homem. Meus queridos, há pouco eu assisti um documentário sobre uma rua em Los Angeles chamada Skid Row. É uma rua que há muitos anos os viciados em droga se acomodaram ali. É como se fosse aqui em São Paulo, na Cracolândia. Mas imagine que nos Estados Unidos, numa rua em que tem lojas, o comércio muito bom, até lojas de grife, pessoas estão morando na porta dessas lojas para se drogarem. E eu me lembro que no documentário, o jornalista perguntava a solução para essas pessoas. Quando esse jornalista via pessoas nas ruas, tendo alucinações por causa das drogas, jovens, velhos, mulheres, essa rua Skid Row é tomada de ponta a ponta, meus queridos, de viciados em droga. E a situação ali em Los Angeles é tão grave que se espalhou por outras ruas, por outros locais. E para piorar, o governo daquela região liberou as drogas. Então as pessoas, elas têm liberdade para usar as drogas aonde elas quiserem, da forma que elas quiserem. E aí me lembro do jornalista dizer assim: será que há solução para essas pessoas? Será que há saída para essas pessoas? E aí, meus queridos, me lembro de um depoimento interessante do pastor Timothy Keller, pastor da nossa igreja, igreja presbiteriana Redentor, no centro de Manhattan, em Nova York. Quando alguém perguntou para ele: pastor, como que o senhor conseguiu colocar uma igreja numa das regiões mais ricas do mundo, numa das regiões mais difíceis de se colocar igreja, de se plantar uma igreja? Como é que o senhor conseguiu atrair para a sua igreja pessoas de classe média alta, pessoas ricas, milionárias? E o pastor Timothy Keller disse que quando ele disse que colocaria uma igreja ali em Manhattan para um colega, o colega dele disse assim: pastor, o senhor é doido. Ali naquela região de Manhattan, o coração do homem é tão duro que a igreja do Senhor só vai viver vazia. E hoje, meus queridos, a igreja presbiteriana Redentor, do pastor Timothy Keller, em Nova York, é uma igreja gigantesca, enorme, cheia de convertidos. E esse homem vem aqui no Brasil de vez em quando dar palestras sobre revitalização e plantação de igrejas. E aqueles que eram considerados, até por esse amigo do Timothy Keller, como pessoas inconsertáveis ou pessoas que não haveria salvação para elas, estão ali se convertendo, se dobrando ao evangelho em Manhattan. A mesma situação aconteceu com o pastor David Wilkerson, na década de 60 e 70, ali também nos Estados Unidos. David Wilkerson estava lendo um jornal, um pastor, lendo um jornal em que falava sobre a morte de um jovem por conta de uma gangue, na Quinta Avenida, no centro de Nova York. E ele colocou no seu coração em ir lá naquela gangue e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Gangue conhecida como os maus, uma gangue terrível de pessoas que praticavam assassinato, praticavam roubo, e era considerada pessoas que também não haveria solução para elas.
Quando David Wilkerson disse: eu vou lá no centro de Nova York e vou pregar o evangelho para aquelas pessoas, alguns conhecidos de David Wilkerson disseram: pastor, aquela gangue, ela não se converte, aquelas pessoas não querem saber do Senhor, e aliás, é perigoso para o Senhor, vão matar o Senhor lá. E hoje, meus queridos, o principal cabeça da gangue, chamado Nick Cruz, que era o chefe da gangue, hoje é um pastor, porque o pastor David Wilkerson já faleceu, mas o pastor Nick Cruz está vivo, e é o pregador do evangelho. E ali na região das pessoas diziam: o pastor David não vai lá pregar, porque essas pessoas não convertem. Se converteram, e hoje existe a igreja do pastor David Wilkerson, chamada Igreja de Times Square, onde centenas de jovens já se converteram ao Senhor Jesus. Meus queridos, o texto que nós lemos nessa noite está baseado nessa questão. Há solução para o homem pode ser mudado, o homem pode ser transformado. E diante do relato que eu trouxe para os irmãos, esse testemunho, quero provar por meio desse texto que o homem pode ser sim transformado, pode ser sim mudado, não importa qual a situação espiritual, não importa qual o contexto moral, não importa qual a situação de vida dessa pessoa, ela pode ser a pior pessoa do mundo, ela pode ser alcançada pelo evangelho e pode alcançar a salvação. Porque o texto que nós lemos aqui, meus queridos, está falando exatamente de alguém que talvez para os de fora veria ele como alguém sem salvação, alguém difícil de ser alcançado. Talvez seja alguém aqui nessa noite que no passado alguém duvidava de você estar na presença de Deus, que no passado talvez alguém dizia assim: rapaz, você não tem conserto, você vai morrer nessa situação, você vai morrer sem conhecer Jesus, você vai morrer por causa do contexto terrível que você vive. Talvez seja alguém que eu estou falando aqui nessa noite, que está nos assistindo pela live, e que duvidaram da sua conversão. Mas eu quero mostrar, queridos, que há alguns passos que são necessários para o homem ter um encontro verdadeiro com Deus, que há possibilidade do homem ter um encontro com Deus e mudar a sua vida. Qual é o primeiro passo, meus queridos, que está nesse texto aqui, que nos mostra quais os passos necessários para haver um encontro com Deus? É até o tema da nossa mensagem nessa noite, o tema: um encontro com Deus. Primeiro passo para o homem ter um encontro com Deus é que ele precisa deixar de ser autossuficiente. Veja o versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Observe aqui as prerrogativas de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. É um elogio para ele, é uma prerrogativa, é uma patente dele. Grande homem diante do seu Senhor, é um elogio, é algo que ele carrega como parte daquilo que ele conquistou. Um grande homem de muito conceito, porque venceu várias guerras, então a sociedade ali, na sua nação ali, tinha muito prestígio por ele. Também diz: o Senhor dera vitória à Síria, ou seja, Deus, por meio de sua graça e sua providência, ajudou com que Naamã alcançasse vitória. E também o texto diz: herói de guerra, um elogio, uma prerrogativa. Mas, meus queridos, essas prerrogativas aqui são um perigo para aqueles que precisam se encontrar com o Senhor. Porque receber elogios é importante, mas receber elogio às vezes é perigoso. E se sentir importante também é perigoso. E se sentir bom demais também é perigoso. E aqui no caso de Naamã, ele se sentia importante e mais, ele era elogiado por ser quem ele era. E isso levava Naamã para qual situação? Situação de autossuficiência. A autossuficiência, meus queridos, é uma barreira que afasta o homem de Deus. Porque enquanto o homem achar que não precisa de Deus, enquanto o homem achar que ele pode resolver a sua situação com aquilo que ele tem, com as suas condições,
com as suas armas, esse homem continua ainda afastado de Deus por conta da sua autossuficiência. Nós vivemos assim nesses dias. A nossa cultura, a nossa sociedade é chamada de sociedade antropocêntrica. O homem hoje em dia é elogiado, o homem é exaltado, o homem é bendito, o homem é colocado num pedestal, o homem é colocado como foco, como meta, como alvo. E Jesus é colocado em segundo plano, e Jesus é colocado ou é descartado dessa sociedade. Porque é uma sociedade antropocêntrica. O homem é a prioridade, o homem é o alvo, o homem é o principal objetivo dessa sociedade. Mas aqui, meus queridos, nesse texto há um porém. Aqui nesse texto há um mas. Aqui nesse texto há um entretanto. Porque apesar de Naamã ser tudo isso que eu falei para os irmãos, entretanto, mas, porém, ele era leproso. Ele era leproso. Eu acredito, meus queridos, que esse homem, depois que tirava seus ornamentos, depois que esse homem tirava sua roupa de comandante ali do exército, ele via toda a sua pele comida por feridas, talvez parte do seu corpo faltando pedaço, porque a lepra arrancava pedaço do corpo. Eu imagino esse homem horrorizado em se ver ali sozinho e contemplar o seu corpo comido pela lepra, mas quando vestia sua roupa, se sentia além das pessoas, se sentia mais que as outras pessoas, se sentia privilegiado, se sentia alguém que merecia todo tipo de elogio. O homem sem Deus, meus irmãos, é autossuficiente. Ele só reconhece que ele é pecador, meus queridos, ou ele só reconhece que ele precisa de Deus quando ele abandona essa autossuficiência dele, ou quando ele reconhece que todas as prerrogativas que ele tem não estão lhe adiantando de nada. É por isso, meus queridos, quando lemos 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 5, fala a situação do homem nos dias de hoje. O texto diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desse, Timóteo. A razão pela qual, meus irmãos, tantas pessoas como Naamã realmente procuram se encontrar com Deus é porque elas precisam superar a sua autossuficiência. Timothy Keller diz assim: a falha que mais estraga a nossa vida é aquela que nós, por definição, não conseguimos ver. A falha que mais estraga nossas vidas é aquela que nós não conseguimos ver essa falha. É a que mais nos mata, é a que mais nos consome, é a que mais afasta o homem de Deus. É o homem dizer: eu não preciso de Deus, mesmo na situação de Naamã aqui, todo podre, mas autossuficiente. Mas é interessante, meus queridos, que o nosso Deus sempre coloca um porém, um mas, um entretanto na vida do homem. E principalmente naquele que é eleito do Senhor. É por isso que nós entendemos, meus irmãos, que as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa dor, a angústia que vem de vez em quando, uma luta, é providência do Senhor para nos quebrar. E por meio dessa quebra, e por meio dessa providência do Senhor nas nossas vidas, nós sermos tirados da nossa autossuficiência e sermos conduzidos ao Senhor. Apesar de Naamã ser quem ele era, apesar de toda a sua prerrogativa, ele era leproso. Meu querido, não importa qual a situação financeira do homem, não importa qual seja o grau estético do homem, altura, cor, não importa a inteligência, as habilidades, sempre há um porém na vida do homem, principalmente do eleito.
principalmente daquele que será alcançado por Deus. Por isso que eu posso dizer para você nessa noite, que por mais resistente que o homem seja, por mais depravado que o homem seja, por mais problemático que o homem seja, o Senhor sempre coloca na vida desse homem um porém, entretanto, um mas. Que é quando esse homem se dobra, é quando esse homem reconhece que precisa de ajuda. Ou seja, meus queridos, o homem só caminha para achar a cura quando reconhece que tem um problema. Talvez Naamã não se via um leproso. Talvez Naamã só via defeito nos outros. Talvez Naamã só achava que os outros tinham problemas, menos ele. Ele era bom demais. Por isso é importante, meus queridos, o primeiro passo para ter um encontro com Deus, deixar de ser autossuficiente. Segundo passo necessário para haver um encontro com Deus, meus queridos, é perceber que o mundo não pode ajudá-lo. Versículos 5 ao 7 diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Uma empregada na casa de Naamã é que dá dica para Naamã se recuperar daquela situação. A empregada de Naamã diz: se meu senhor conhecesse um profeta que tem na minha terra, que tem poder para resolver essa situação. O que Naamã faz? O Naamã cheio de si, o Naamã cheio do ego, ele prepara alguns presentes para levar, ele prepara algumas coisas para levar, como se aquelas coisas servissem para comprar a sua cura. E aí, meus irmãos, Naamã, apegado às coisas, achava que elas serviriam como complemento para ajudar Deus a curá-lo. Muitas vezes a situação do homem que está chegando-se a Deus, cheio da sua autossuficiência, e ainda quer comprar o favor de Deus, como se dissesse assim: Senhor, está aqui em troca da bênção que o Senhor me deu, que é para que eu não tenha nenhum compromisso com o Senhor, barganhando com Deus, para tirar a sua vida da presença do Senhor, para não ter nenhum compromisso com Ele. É assim o pensamento de Naamã: eu vou de encontro a esse profeta, mas eu não quero compromisso nenhum com esse profeta. Aliás, eu quero comprar a bênção desse profeta. Não é assim que acontece muitas vezes aí fora, meus queridos? Quando se vende utensílios e objetos e coisas que se dizem coisas que vão fazer favor às pessoas, que vão curar, que vão prosperar, que vai mudar a vida da pessoa, e a pessoa às vezes gasta dinheiro naquilo. Compra-se todo tipo de objeto para atrair para si favor de Deus. E aí essas pessoas colocam como que pensamento no seu coração, que não tem nenhum compromisso com Deus, porque já pagaram a Deus, porque já deram o dinheiro daquele objeto. Foi a situação de Naamã aqui, meus queridos. Naamã, quando ouve que o Deus de Israel é um profeta de Deus de Israel e tem poder para curá-lo, ele leva consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. É porque naquela época, meus irmãos, naquela sociedade, a cultura pagã da época fazia assim. As pessoas, quando queriam favores dos deuses que eles serviam, eles pagavam o favor. Então eles chegavam com oferendas na frente daquela estátua, daquela imagem, ou no local consagrado. Não é assim que muitas pessoas fazem nos nossos dias, de outras religiões. Quando algumas pessoas vão na praia oferecer ali, ou dar oferenda a uma entidade, ou quando as pessoas pagam promessa, andando quilômetros de distância, para dizer assim: estou pagando a Deus o favor que Ele me deu, ou pagando a essa entidade, ou a esse santo, uma bênção que eu recebi.
Mas aqui, meus irmãos, o tratamento do nosso Deus e a forma como o nosso Deus age na nossa vida não é assim. É por isso que quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, pedindo ao rei de Israel para curá-lo, que na verdade a carta deveria ir para Eliseu, o rei de Israel diz assim: sou eu por acaso Deus para curar Naamã? É como se o rei tivesse dito: eu posso fazer muita coisa, eu posso fazer o bem, eu posso favorecer de muitas formas, mas eu não posso mudar a situação do homem, mas eu não posso mudar o coração do homem. É isso que o rei de Israel está dizendo aqui. Porque o que o homem realmente precisa, meus queridos, somente Deus pode lhe dar. Mas isso é lhe dado de graça. Não precisa troca, não precisa pagar. O que Deus deu para mim e para você que está aqui nessa noite é salvo em Jesus, foi de graça. Você não precisou pagar nada. O preço já foi pago lá na cruz. Jesus já pagou por nós a cédula da dívida que nós devíamos ao Senhor. Jesus rasgou e gravou na cruz, diz a palavra do Senhor. Aqui é o que o Senhor está mostrando para Naamã, que a bênção que o homem está procurando aí, esse homem que está perdido, não precisa pagar. Você que está assistindo essa live, meu querido, você não precisa pagar nada. Você não precisa comprar objeto, comprar utensílios, comprar nada para receber a bênção do Senhor. Você só precisa se arrepender dos seus pecados, se entregar ao Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Foi de graça a salvação, ninguém pagou nada. Então, meus irmãos, o segundo passo para alcançar ou encontrar com Deus é perceber que o mundo não pode ajudar. Terceiro passo que é necessário então para o homem ter um encontro com Deus é entender que o problema do sofrimento é o pecado, que a causa do sofrimento é o pecado. Veja dos versos 8 ao 14 o que diz: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Aqui, meus queridos, Naamã, que era uma pessoa muito orgulhosa, precisava descer do pedestal. Esse homem orgulhoso, autossuficiente, que acha que não precisa de ninguém, quando vai ter um encontro com Deus, precisa descer do seu pedestal. E é interessante, meus irmãos, que o profeta Eliseu manda um secretário ao encontro de Naamã. Eliseu não foi direto encontrar com Naamã, manda um secretário, e Naamã fica nervoso por causa disso. Por quê, meus irmãos? Porque Naamã precisava ser quebrado. Eliseu estava dizendo assim: você não é tão importante aqui não. Essa sua importância é só lá na sua terra. Essa sua importância é só lá onde você mora. Essa sua importância é só lá no seu país. Aqui na terra, que era a terra do meu Deus, todo mundo aqui é igual. Eu já disse aqui uma vez, meus queridos, e repito:
Na presença do Senhor não há nível social. Desde o mais pobre até o mais rico, na presença de Deus, são todos necessitados do favor do Senhor. E aqui o Senhor está mostrando isso para Naamã. Venha com as suas estrelas na mão, venha com a sua roupa ornamentada na mão, mas entenda que aqui na presença do Senhor você é igual a qualquer um aqui. Aí, meus queridos, a palavra do Senhor diz assim, nivelando todo mundo, Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Todo mundo, diante do Senhor, está debaixo do pecado. Por isso que o nosso terceiro ponto é esse. A questão do sofrimento de Naamã é resultado do pecado. A questão do sofrimento do homem aí fora, esse homem que está perdido, esse homem que está longe de Deus, o problema dele é pecado. Ele precisa ser alcançado por Deus para que o Senhor Deus possa transformar essa situação de pecado em situação de vida. Aí o que é que Eliseu manda Naamã fazer? Eliseu diz, Naamã, vai lá se banhar no rio Jordão. Por que mergulhar no rio, meus queridos? Por que Eliseu disse, Naamã, vai lá mergulhar no rio? Entenda, Naamã era um general, comandante, um homem especializado em várias técnicas de guerra, um homem já preparado para fazer muita coisa. Se Eliseu mandasse ele fazer algo bem difícil, pode ter certeza que Naamã, com seu orgulho, com a sua prepotência de dizer, eu sei fazer tudo, eu sou bom demais, eu sou Naamã, ele ia tentar fazer. Mas aqui Eliseu está dizendo, vai fazer o mais simples, vai fazer aquilo que é insignificante, vai fazer aquilo que todo mundo pode fazer, que é mergulhar no rio. Era uma coisa simples, que todos poderiam fazer, e a ideia é que Naamã, mesmo com todo o seu preparo, deveria perceber que ele teria que estar igual a todo mundo, se ele quisesse receber a bênção. Quando nós chegamos na presença do Senhor, meus irmãos, para ser alcançado por Ele, nada do que temos, nenhuma das nossas qualidades ou habilidades serve. Nenhuma das nossas habilidades ajudou para que o Senhor nos alcançasse e nos salvasse. Então o Senhor não chegou para nós e disse assim, eu vou te salvar porque você é um ótimo acrobata. Eu vou te salvar, ô Estevão, porque você é um excelente motorista. Eu vou te salvar, ô seu Ari, porque o senhor é um excelente senhor de casa, um homem bem preparado, que cuida bem do seu sítio. Não, o Senhor está dizendo aqui, Naamã, se você quiser ser mudado, vai mergulhar no rio, vai fazer a coisa mais simples. Ah, meus queridos, não tem coisa mais simples do que vir à casa do Senhor. Não tem coisa mais simples do que estar aqui na presença do Senhor. Não precisamos inventar nada aqui, meus irmãos. Não precisamos nos ornamentar como Naamã para chegar na presença de Eliseu, para Eliseu ficar impressionado. O Senhor não se impressiona com nada nosso, irmãos. Na verdade, o Senhor chega para nós e diz, despoja disso aí, tira isso daí, tira essa roupa, tira essa máscara, tira isso daí, que é isso que está te prejudicando, e vai fazer o mais simples. Por isso que a palavra do Senhor diz que da criança ou das crianças sai perfeito louvor. Das coisas mais simples, meus queridos, é da onde vem, ou é onde o homem marca o encontro com o Senhor. Então Eliseu está dizendo, se lave no rio, que todo mundo se lava, ou dependa do favor imerecido oferecido aos pecadores. Ah, eu pensei que seria salvo por um Deus diferente, um Deus que brilha, um Deus todo radiante, um Deus que vem cá conversar comigo. Mas nós, meus queridos, fomos salvos pelo Jesus da cruz.
O Jesus que foi marcado por chicotadas, o Jesus que sofreu, o Jesus que carrega nas mãos as marcas dos pregos, o Jesus, meus irmãos, que é meu e é seu. O mesmo Jesus que me salvou, é o mesmo Jesus que lhe salvou, a mesma graça que me alcançou, é a mesma graça que alcançou você, não é diferente. Não houve privilégio nenhum de nós aqui, ou seja, lá do céu, o Senhor Jesus não está olhando para a igreja e dizendo: puxa, ali tem alguns privilegiados, como algumas igrejas dizem, 144 mil separados, que são totalmente diferentes, como algumas igrejas erroneamente ensinam. Não há ninguém diferente, meus queridos, ou privilegiado na presença de Deus. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, vou repetir aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, meus irmãos, como é bom chegar na casa do Senhor e vir servir ao Senhor com simplicidade e dizer assim: eu era perdido, eu estava andando num caminho de trevas e o Senhor me alcançou. E encontrar outra pessoa que diz assim: puxa, eu estava nesse mesmo caminho que você estava, vivendo do mesmo jeito, e o Senhor também me alcançou. Aconteceu algo maravilhoso na sua vida, e você vai dizer: não, o Senhor mudou o meu coração. Aí o outro vai dizer: pois é, o Senhor também mudou o meu coração, da mesma maneira que mudou o seu. A mesma graça derramada sobre todos os eleitos. E aí, meus queridos, após Naamã descer ao rio, ele é curado. E aí, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aquele homem, que talvez era considerado alguém difícil de encontrar com Deus, agora é alcançado pelo Senhor, tem sua vida mudada. E aqui, meus queridos, o que nós podemos aprender com aqueles que têm um encontro com Deus? Porque agora Naamã teve um encontro com Deus, teve sua vida mudada. O que nós podemos aprender? Bem rápido, meus irmãos. O que acontece com esse homem que tem um encontro com Deus? Primeiro, acontece uma nova compreensão sobre a verdade. Veja o que acontece com a vida de Naamã, 2 Reis, capítulo 5, verso 15, que diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Que, meus queridos, um dos sinais de que o homem teve um encontro verdadeiro com Deus é que esse encontro não é apenas uma experiência mística ou algo emocional. Porque ninguém pode encontrar com Deus a menos que Deus mude a sua mente. Aqui Deus vai de encontro a Naamã e muda a sua mente, porque ele diz: agora eu sei que há um Deus verdadeiro em Israel. Ah, meus queridos, nós não podemos dizer isso da boca para fora ou da nossa carne. Ninguém pode dizer isso, meus queridos, espontaneamente. Por isso que João 6,44 diz assim: ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode conhecer a Deus se antes não for atraído por Ele. Deus atraiu Naamã. Deus trouxe Naamã para a sua presença, para ele conhecer outra verdade, ou defender outra verdade. A graça irresistível, meus queridos, ou a chamada eficaz, ou seja, o Pai e o Filho, enviando o Espírito Santo para convencer o homem do pecado e regenerar todos os eleitos, nos ensina isso. Por isso, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. Agora Naamã reconhece algumas verdades, mas por quê? Foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, era eleito de Deus. O Senhor foi atrás de Naamã e trouxe na vida de Naamã, colocou na vida de Naamã um empecilho, uma barreira, uma situação difícil para ele encontrar com o Senhor. Para quê? Para ele aprender outra verdade. Aí qual é a verdade? Naamã diz: eis que agora
reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. É o que você diz aqui, quando está adorando o Senhor, quando está na sua casa, orando, você reconhece que não há outro Deus, além desse Deus que você serve. Mas você não consegue dizer isso se não for a operação do Senhor, por meio da sua graça irresistível. Por isso 1 Coríntios 12, versículo 3 diz assim: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aquele homem alcançado por Deus agora conhece uma nova verdade e essa ele defende. Agora reconhece que tem um único Deus na sua vida e somente por esse Deus vai viver. O que acontece com esse homem que tem um encontro com Deus, meus irmãos? Segundo, acontece uma mudança de atitude em relação às posses. O texto diz assim: agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15b. Uma das marcas de que o homem encontrou com Deus é que ele desapega das coisas materiais. Porque ele tem somente Deus como seu Senhor e Salvador, tem somente Deus como sua maior preciosidade, como seu maior tesouro, e agora ele desprende das coisas. E aquele homem rico, poderoso, cheio de bens materiais, ele oferece esses bens materiais para o Senhor. Aceites um presente do teu servo. Antes de nós encontrarmos com Deus, meus irmãos, as coisas materiais nos dominavam. Antes de nós encontrarmos com Deus, vivíamos por conta de coisas materiais. Agora, na presença de Deus, esse homem mudado e transformado usa as coisas materiais na obra do Senhor, na casa do Senhor. É por isso que você é desprendido do dinheiro, porque você encontrou com o Senhor Deus e Ele mudou a sua situação de alguém preso nas coisas materiais para alguém que usa as coisas materiais para a obra do Senhor. Isso é um sinal de que esse homem teve um encontro com Deus. Isso é um sinal de que esse homem teve uma mudança no seu coração. O que acontece, meus queridos, com esse homem que tem um encontro com Deus? Último ponto. Esse homem que tem um encontro com Deus torna Cristo o centro da sua vida. Tudo que ele faz, ele coloca Cristo primeiro. 2 Reis, capítulo 5, verso 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O que é que Naamã está pedindo aqui? Disse Eliseu: deixa eu levar um pouco dessa terra de Israel, que eu vou levar lá para a nação que eu moro, a nação que eu vivo, a nação pagã, e eu vou colocar essa terra no chão como representando a minha nova religião, a minha nova maneira de viver, o encontro verdadeiro com Deus. E lá, ao invés de eu adorar os deuses da minha nação, eu vou colocar essa terra, ajoelhar em cima dela e adorar somente ao Deus verdadeiro ao qual eu encontrei. Deus se torna então, meus queridos, o centro de tudo que Naamã agora vai fazer. Nós também somos assim, por sermos alcançados por Deus. Tudo que nós vamos fazer, meus queridos, temos que colocar primeiro o Senhor. Todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, todos os nossos afazeres têm que estar centrados no Senhor. Por quê? Porque isso é um sinal de que você teve um encontro com Deus. Meus queridos, nós começamos esse sermão falando sobre a vida de um homem que talvez ali na sua nação, diante daquela doença, era considerado incurável, porque realmente era incurável. Talvez um homem cheio de prestígio, mas receoso por causa da sua doença. Assim é o homem aí fora, quando muitos olham para ele e dizem: esse homem tem solução, há salvação para esse homem. E nós vemos aqui por meio da palavra de Deus que o Senhor alcança o mais perdido pecador por meio da sua providência, colocando às vezes barreiras, dificuldades e problemas para esse homem se dobrar a Deus, e assim encontrar salvação e mudança de vida. Ah, meu querido, talvez nessa noite você não precisa de um encontro com Deus porque você já é crente. Mas talvez o que você precisa nessa noite é ser curado de uma ferida
que está lhe machucando ainda. Talvez você precise nessa noite ser livre de uma confusão de pensamentos que ainda tentam tirar você da presença de Deus. Talvez nessa noite você precisa de uma cura espiritual, de uma transformação em alguma área da sua vida. E assim como Naamã fez, e teve que ir na presença de Deus para ter a vida mudada, eu quero desafiar você nessa noite a colocar essa situação sua, esse problema, que talvez seja resultado do pecado, nessa noite, na presença do Senhor. Deus tem uma cura para você nessa noite. E assim como o Senhor está trabalhando na vida da irmã do Gildásio, para quem sabe dar a cura a ela, esse mesmo Deus está aqui nessa noite para curar todo e qualquer problema, ou qualquer situação que você está vivendo. Esse mesmo Deus que lá há 2, 3 mil anos atrás alcançou aquele povo por meio da vida de Naamã, está aqui nessa noite. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua luta? Não importa o tanto que você esteja sofrendo, o mesmo Deus que alcançou Naamã está aqui. Quer ser alcançado? Se dobre diante desse Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar 1 minuto. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu tenho as minhas dificuldades e minhas lutas. Eu preciso desse Deus que encontrou com Naamã e que mudou a vida de Naamã todos os dias. Nossa vida, meus irmãos, não é fácil. Ser cristão no tempo de hoje não é brincadeira. E a igreja tem sido desafiada como nunca a viver na presença de Deus. E eu sei de muitos e muitos que estão sofrendo nesses dias. Muitos crentes que têm situações difíceis. Talvez precisando de uma cura e de uma transformação. Que você busque nessa noite essa cura, essa transformação. Ó Pai, clamamos Tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um dos queridos que entrou aqui nessa noite, ó Deus. Pessoas, ó Deus, transformadas, alcançadas pelo Senhor, ó Pai. Mas que talvez nessa noite precise, ó Deus, assim como Naamã, de uma cura na vida. De uma cura em alguma área, ó Deus, na sua alma, no seu coração, ó Deus. No seu proceder, ó Pai. Talvez algum vício, Senhor, que a pessoa não consegue libertar. Talvez um comportamento, ó Deus, desajustado, ó Deus, que a pessoa não consegue libertar. Ó Deus, assim como o Senhor diz para Naamã, mergulha 7 vezes nesse rio, e com uma posição de humilhação, nós nos humilhamos nessa noite diante do Senhor, dizendo: Senhor, nos ajuda, Senhor, muda essa situação, transforma nosso coração, arranca essa dor de dentro de nós, ó Deus. Muda esse quadro, ó Pai, em nome de Jesus. E assim como o Senhor tem feito na vida de alguns queridos aqui nessa igreja, faz, ó Deus, e nas demais vidas que estão nos assistindo por meio da internet, ó Deus. Alcança os corações nessa live, ó Deus, em nome de Jesus. E traz, ó Deus, salvação, cura, milagre, ó Deus. Porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que ouve oração. O Senhor é um Deus que abençoa. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que faz, ó Deus, e opera no meio do Teu povo. Ó Senhor, nós oramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Todos, que o Senhor abençoe. Que o Senhor nos dê graça. Amém, igreja? Que palavra abençoada, hein, pastor? Eu confesso que eu voltei aos meus 15 anos atrás, que antes eu tinha um coração de pedra, e hoje eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e hoje nós temos, né, todos nós temos coração de carne. Amém? Vamos entoar neste momento o hino 399 do nosso cenário. O hino 399. Vamos colocar aqui, por favor. Prestado em teu louvor.
tiver o amor de Cristo, dá-nos sempre ter a graça singular. No teu amor permanecer, nos santos querido viver em comunhão sentar. Amém. Vou estar pedindo nesse momento a nossa irmã Heloísa que esteja orando e depois o pastor dá a bênção apostólica. Pai de amor e de imensa bondade, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esse momento, ó Deus, Amém, tão enriquecedor Jesus. nas nossas vidas, ó Tudo é para a Pai, honra e glória do onde teu santo podemos, ó nome. Deus, prestar um culto agradável ao Senhor, ó Amém, Deus, Jesus. nos derramarmos diante do Senhor, ó Deus, e ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Pai. A Nós verdade, saímos daqui Jesus. hoje, ó Deus, com os nossos corações gratos ao Senhor, Amém, ó Pai, Jesus. pedindo ao Senhor que nos despeça em paz, nos dê uma semana abençoada, Em ó nome Pai. de Jesus. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que se faz presente aqui, Glória ó a Deus, Deus, é verdade, aqueles que estão Jesus. ouvindo através da live, ó Pai, que o Senhor possa, Vai ó de Deus, encontro, derramar Senhor. graça sobre a vida de cada um, ó Em Deus. nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, dirija-nos em tudo. Em Nós nome somos de gratos Jesus. no nome excelso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada família da Igreja Em nome de Presbiteriana, Jesus.